E aí, pessoal, tudo bom? Estamos aqui novamente nos encontrando virtualmente para discutir essas questões relativas à disciplina Leitura e Produção de Textos, com foco no letramento acadêmico, primeiro período de Ciências Sociais da Unidade Barbacena da UENG. Hoje a gente dá prosseguimento às discussões que nós começamos na aula passada, na aula de retomada, né? Falando algumas questões relativas ao letramento acadêmico em si, as funções da escrita, enfim, conforme o cronograma que já foi encaminhado para vocês. Hoje a gente prossegue, portanto, com algumas questões relativas a essas definições sobre o letramento acadêmico, conforme nós já começamos a conversar, e estendemos um pouco a discussão sobre os sentidos da ciência, que é uma das questões que animam esse debate a respeito do letramento acadêmico, né? As definições de ciência ou definições do conhecimento estão diretamente ligadas aos costumes que vão gerar esse letramento acadêmico sobre o qual nós começamos a discutir aqui na disciplina e vamos conversar a respeito dele até o fim desse semestre, se tudo der certo, né? Mesmo que por vias digitais, né? Então, o tema dessa nossa conversa aqui, que é de um momento assíncrono, agora nesse sábado, é o letramento acadêmico e o conhecimento. Como eu já disse, é um prosseguimento, em grande medida, daquilo que nós começamos a discutir na aula passada, né, durante a semana, na terça-feira. E no caso aqui, colocando algumas questões a mais, mais diretamente ligadas aos conceitos que dizem, né, de fato, o que é o conhecimento e como ele se divide, como ele pode ser classificado e como isso pode ter relação com o letramento acadêmico em si, ok? Então, aqui, primeiramente, eu faço uma menção a um artigo da Mary Lear e do Brian Street, que foi publicado em 2014, que eles falam justamente dos tipos de letramento acadêmico que são os mais comuns, o que eles conseguem identificar. Então, eles afirmam que o conceito de letramento acadêmico, apesar de ser comumente apenas relacionado ao ensino superior, que é o lugar onde a gente discute agora, de onde nós falamos, pode também ser aplicado a outros contextos do processo de ensino, dos processos de escolarização, né? Como a educação básica especificamente, ou mesmo outros círculos de educação não formal, por exemplo, né? Para esses autores, o letramento acadêmico se refere, então, às práticas de leitura e de escrita compreendida enquanto prática social. A gente já conversou um pouco disso no encontro passado, né? De como o letramento acadêmico ele é entremeado, né? Ele é atravessado por uma série de práticas sociais e que, inclusive, pode levar a processos de exclusão, né? Dentro e fora da academia. E, nesse caso, varia de acordo com diferentes contextos nos quais esse letramento vai se inscrever, né? Se é dentro da universidade, se é na escola, ou se é em outro espaço do conhecimento, né? Mesmo que seja um espaço não formal do conhecimento. E aí, nesse sentido, esses letramentos acadêmicos, especialmente quando relacionados a um contexto disciplinar, como é o nosso aqui, nós estamos falando de um lugar das ciências sociais, mas pode ser de outro, de um curso de história, de um curso de medicina, de um curso de direito, etc., no contexto universitário, esses letramentos estarão diretamente relacionados ao ethos, ou seja, ao costume daquele lugar, onde ele se instala, se dissemina e é discutido, né? O ethos ou costume de uma determinada área ou mesmo de um ambiente institucional, como é o caso da universidade. Ou seja, esse ethos institucional ele vai determinar muitas vezes como vai ser esse letramento acadêmico, qual vai ser o nível de cobrança que as pessoas que habitam esse ambiente institucional serão, né, forçados a atender, né? Quais são as cobranças, quais são as questões que vão ser tidas como obrigatórias, né? Conhecimentos tidos por obrigatórios para que essas pessoas possam se relacionar umas com as outras nesse ambiente específico. Aí voltamos àquele debate, mais uma vez, de que isso pode ser usado, sim, como uma espécie de instrumento de força, um instrumento de poder dentro desse ambiente especificamente. Porque parte-se do pressuposto que as pessoas têm que dominar determinados códigos para que elas desempenhem bem suas tarefas, ou desempenhem bem suas relações intersubjetivas dentro desse determinado contexto. No caso aqui, né, se aplica esse nosso universo da universidade. E aí, segundo esses autores, haveria
Quanto aos contextos de letramento acadêmico, a sobreposição de 3 modelos ou 3 perspectivas. A primeira seria o modelo de habilidades de estudo, que seria o primeiro modelo, a gente vai falar a respeito dele, aqui nós somos apresentados. Né? O segundo modelo seria o modelo de socialização acadêmica, que seria muito difundido, inclusive está dentro de uma das perspectivas relativas aos processos de aquisição de conhecimento, né? De educação, por exemplo, do construtivismo, ou seja, pela interação entre as pessoas que nós aprendemos. Então, o modelo de socialização é talvez o mais difundido, ou um dos mais difundidos. E o terceiro e último modelo, que seria o modelo de letramentos acadêmicos, talvez mais diretamente ligado a essas questões relativas às exigências, tanto teóricas quanto práticas, de determinados ambientes, como é o caso do ambiente universitário, mas isso não se prenderia apenas a ele. Também estaria ligado a questões relativas a relações de poder dentro desse mesmo ambiente, ou dentro desse contexto específico. Né? As pessoas deveriam demonstrar necessariamente o domínio de determinados códigos para que elas possam, de fato, transitar tranquilamente ali nesse espaço. Esse modelo de habilidades de estudo, que é o primeiro mencionado por esses dois autores, se refere à escrita e leitura com habilidades individuais e cognitivas. Está mais ligado àquilo que naturalmente é tido como o processo de letramento escolar, né? Pelo qual todos nós passamos. Pressupõe-se aí, nesse sentido, que a aplicação de tais habilidades de leitura e de escrita possa se dar de maneira instrumental, né, sendo facilmente transposta de um contexto para o outro. Então, a gente aprende a ler e escrever, né, e essas habilidades básicas elas vão servir para que a gente possa desempenhar uma série de atividades em diferentes contextos, não levando necessariamente em consideração a necessidade de aquisição de habilidades outras que ultrapassam, vamos dizer assim, aquilo que pode ser identificado mais facilmente com a habilidade de ler e escrever. Né? Ou seja, o domínio dos códigos em si, o domínio dos costumes, o reconhecimento da força simbólica de determinados atos, etc, etc. Ou seja, o jeito de ser e estar em um determinado contexto. Como se comportar, como agir, como responder, etc. Essas seriam outras habilidades com as quais as pessoas deveriam lidar para desempenhar bem as suas funções sociais, digamos assim, em determinados contextos. O segundo modelo, que é o modelo de socialização acadêmica, se refere, portanto, ao processo de aculturação, ou seja, aquisição de conhecimentos, pelo qual passam estudantes recém-ingressos a um determinado contexto, ou qualquer pessoa que chegue a um lugar. Se a gente for parar para pensar, né, várias teorias do mundo da educação, das ciências sociais, fazem referência a essa questão há bastante tempo, né, de como os contextos sociais eles são influentes no sentido de transmitir ali determinadas lições ou regras que devem ser acatadas por aquela pessoa que é neófita, ou seja, que acabou de chegar. No caso específico de um estudante que chega em um novo contexto escolar, né, como é o caso de vocês que são calouros em um curso de ciências sociais, em uma universidade específica, em uma unidade específica, unidade acadêmica específica, né, vocês passariam por um determinado processo específico de socialização nesse meio, aprendendo quais são suas regras, aprendendo quais são seus limites, quais são os seus direitos, etc. Vão se incorporar, né, dos costumes ali já estabelecidos, ou vão rejeitar esses costumes e impor a eles, se tiverem sucesso, determinados níveis de mudanças. Vão ter o curso inteiro para discutir teorias que vão discutir esse tipo de aspecto. Né? Necessariamente, né, há uma força muito grande para que vocês se adequem ao contexto. Né? Ou seja, para que consigam absorver esse ethos ligado a um determinado fazer acadêmico. Né? Portanto, os discursos, gêneros que já existem dentro da universidade, ligados muitas vezes aos temas de estudo, mas também às disciplinas específicas. Né? Isso também pode estar ligado a determinadas questões que não são iguais às outras universidades, que digam respeito a especificidades da UENG, que digam respeito, inclusive, às especificidades da unidade Barbacena, etc, etc. Isso
está dentro do campo desse segundo modelo. Ainda nesse sentido, destacam os autores o seguinte, em uma citação direta, o modelo de socialização acadêmica supõe que os discursos disciplinares e o gênero são relativamente estáveis e que, tendo os estudantes dominado e entendido as regras básicas de um discurso acadêmico particular, estariam, portanto, aptos a reproduzi-lo sem problemas. É como se fosse um ciclo, de fato, né? Vocês são iniciados, né? Todos nós somos iniciados em um determinado processo de aquisição de conhecimentos, com um nível considerado básico, né? Que é recheado dos instrumentos ou das ferramentas necessárias para a gente lidar com esse cotidiano novo, e dali a coisa caminha, né? Tem uma série de problemas com relação a isso, mas enfim. E o terceiro modelo, o de letramentos acadêmicos, esse modelo se relaciona com a construção simbólica e social do contexto acadêmico em si, né? Ele se relaciona bem com o segundo, se a gente for parar para pensar. Só que, no caso, ele está relacionado a questões relativas à identidade de área, por exemplo. Pensem vocês, por exemplo, como estudantes da área de ciências sociais, mas também está relacionado às relações de poder em si dentro do ambiente institucional, as questões relacionadas também à autoridade, né, dentro desse ambiente, por exemplo, alunos veteranos em relação a alunos calouros, professores em relação a alunos, técnicos em relação a alunos, professores em relação a técnicos, dirigentes em relação a todo mundo, etc., etc., bem como as estruturas institucionais em si, né, os procedimentos de matrícula, de trancamento, de escolha de uma optativa, etc., etc., etc. Né? Vocês vão ter aí, por exemplo, apresentados a vocês uma série de elementos novos nesse sentido que diz respeito à burocracia da universidade. Então, isso tá, tudo isso está envolvido nesse processo de letramento acadêmico. Apesar de se assemelhar àquele modelo anterior, que é o modelo de socialização, os letramentos acadêmicos se diferem, faltou um M ali, quanto ao peso da preocupação na aquisição de conhecimentos relacionados à linguagem de um contexto mais dinâmico, que é o caso da nossa vivência acadêmica, levando em conta tanto aspectos teóricos quanto as relações sociais em si. E o que os autores querem dizer com isso? Que, para além de vocês entenderem como é que a burocracia funciona, como é que os trabalhos devem ser realizados, como é que determinadas regras devem ser respeitadas, etc., etc., vai se cobrar, né, em cada área, domínio dos aspectos teóricos ou conceituais daquela área em si, para que as pessoas consigam fazer o uso do discurso, ou seja, o uso da palavra, se comunicar com alguma autoridade. Então, em determinados contextos, por exemplo, eventos acadêmicos, muitas vezes se cobra das pessoas que estão ali, teoricamente, para dialogar a respeito das pesquisas que estão realizando, domínio pleno dos conceitos com os quais se lida. E aí, quando você faz o uso da palavra, né, quando você se comunica com as outras pessoas, é cobrado de você um domínio desses outros códigos. Então, não basta apenas saber como fazer um trabalho, quais são as regras, como as coisas funcionam, etc., etc. Você tem que articular essas questões da realidade prática do universo acadêmico com aquelas do ponto de vista teórico. E tem que articular elas bem. Quanto mais perfeitamente você faz isso, mais respeitabilidade, em tese, você conquista. Né? Isso tem uma série de aspectos, inclusive, que acabam fazendo muitas vezes com que o ambiente acadêmico se transforme também em um ambiente competitivo. Por quê? Porque isso vai gerar, obviamente, pontos de tensão, de disputa, relações de força, né? Que são, muitas vezes, representativas de um aspecto simbólico entre professores e alunos, entre professores, entre alunos, etc. Os autores chamam atenção ainda para o fato de que os modelos de habilidades, que é o primeiro, né, e o segundo, de socialização, eles serem hegemônicos, tanto no que se diz respeito às práticas em si, dos processos de escolarização, definição de currículos escolares e tudo mais, mas também do ponto de vista das pesquisas desenvolvidas
em relação a essa temática em si. Né? No caso, o modelo de socialização é talvez aquele que tenha maior popularidade hoje, em termos das pesquisas, por exemplo, em termos de abrangência e discussão conceitual. Né? Está muito ligado à perspectiva construtivista na educação. No entanto, eles destacam que os três modelos eles não se excluem, eles não ficam separadinhos. Né? Habilidade, sociabilidade ou socialização e os letramentos acadêmicos, assim, cada um em uma caixinha. Não, eles podem se misturar. Muitas vezes eles vão atuar de maneira sobreposta. Eles vão estar presentes no mesmo contexto. Eles não vão se separar necessariamente, de forma que você consiga, assim, nitidamente observar um ali, outro acolá, etc. Né? Eles vão acabar se misturando. O do meio de socialização e o de letramentos acadêmicos, talvez eles tenham uma relação bem mais próxima. Ele chama atenção, nesse sentido, para as especificidades do modelo de letramentos acadêmicos, especialmente em razão dele estabelecer uma relação necessária entre teoria e escrita, ou seja, o domínio conceitual daquilo que a área específica se propõe a fazer, no caso de vocês das ciências sociais, domínio conceitual da antropologia, da ciência política e da sociologia, por exemplo, para desempenho do discurso, seja ele oral ou seja ele escrito, de acordo com as especificidades e exigências também da instituição onde você se encontra, no ambiente universitário, tais como a honestidade intelectual, a revisão por pares, etc. Ou seja, você tem que adequar essa capa do discurso com o domínio conceitual bem colocado, mas também atender a determinadas regras que são tidas como universais no ambiente acadêmico. Então, o primeiro deles é a honestidade intelectual, ou seja, eu não copio aquilo que os outros fazem. Eu falo, quando eu vou produzir minhas pesquisas, por exemplo, quando eu vou produzir meu próprio texto, eu tenho que me valer das minhas ideias, mas eu tenho que somá-las, eu tenho que colocá-las em discussão com ideias de outros. Eu devo dizer com quem eu estou dialogando, né? Ou seja, eu não posso ir lá e surrupiar a ideia de alguém e publicar como se fosse absolutamente minha. Né? E essa é uma questão muito interessante para pensar, porque muitas vezes na educação básica há uma falha nesse processo de aquisição de conhecimento, de letramento, no sentido de que quando vamos fazer um trabalho escrito, o professor determina um trabalho escrito, as pessoas vão na internet, copiam um trecho e entregam, sem dizer de onde que tiraram aquilo. Antigamente se fazia isso também, só que ia na Barça, ia nas enciclopédias, né? Ia na Barça, ia na Einaudi. A Einaudi era raro achar, mas as pessoas que tinham algum dinheiro tinham uma Barça em casa, iam lá na enciclopédia, tiravam um trechinho do verbete, né? Muitas vezes sem fazer referência. E muitas vezes não se ensina, de fato, esse aspecto básico, né, da produção de ideias, da produção de conhecimento, que é a honestidade intelectual. Dizer de onde está retirando aquela ideia, aquele argumento, com quem você está conversando, que texto que você está utilizando para embasar o seu argumento, para embasar aquilo que você quer de fato expor. Essa é uma questão essencial. Né? Então, é uma questão relativa à honestidade intelectual, que é muito prezada, muito cara ao universo acadêmico e, de fato, é uma questão essencial na produção do conhecimento. E a outra questão é antiga, que vem lá desde a Revolução Científica do século XVII, que é a revisibilidade. Né? Ou seja, um determinado tema já pesquisado por alguém, né, a tese desenvolvida a partir daquilo, ela tem que ser revista por alguém. Ela não é, né, inabalável, ela não é protegida por um redomo que ninguém possa mexer. Necessariamente, quando nós colocamos as nossas ideias à prova, nós colocamos à prova dos nossos pares, ou seja, das pessoas que atuam na mesma área que nós e que têm condições de verificar a qualidade do nosso trabalho. Então, a revisão por pares é essencial para que, de fato, a ciência se construa com base na dialética, digamos assim. Né? Então, a revisão por pares é uma outra questão importante, que gera ali o feedback. Chama-se atenção ainda para o fato de que esse modelo de letramentos acadêmicos também pressupõe a expectativa de que se tenha de lidar com
exigências individuais dos professores quando você for fazer trabalhos, em relação a exigências colocadas para os alunos quando a estes são atribuídas tarefas. Professores diferentes podem ter, por exemplo, exigências diferentes com relação ao modo de fazer algumas atividades. Essa é uma questão que também atravessa o ethos acadêmico, o fazer acadêmico. Se eu não me engano, na primeira aula, eu mencionei 2 professores que eu tive na minha graduação que, pelo seu modo de fazer especial, específico, eles exigiam de nós, de mim, de meus colegas, algumas questões que não eram necessariamente exigidas pelos outros professores. E assim por diante. Essa é outra questão que muitas vezes acaba sendo incorporada nos costumes daquele curso específico. Você entra no curso, você já escuta falar do professor tal, que é desse jeito, que os trabalhos dele são assim e assim, que as provas dele são assim assado, digamos assim. Então, isso faz parte, ou faria parte, desse processo também. Os letramentos acadêmicos estão, portanto, diretamente relacionados à maneira como nós lidamos socialmente com o conhecimento. Nota que tudo isso diz respeito a uma gama de relações sociais estabelecidas em um contexto especial, dando a esses letramentos usos e formas diferentes, portanto, variando de um contexto para o outro. Aí, já passando dessa discussão específica dos sentidos do letramento acadêmico para as discussões que definem o que seria o conhecimento, eu saio dessa primeira referência citada para uma obra clássica da Marina Marconi e da Eva Lakatos, que é sobre metodologia científica, e no trecho específico elas dão conta das definições possíveis para o conhecimento e para a divisão do conhecimento entre conhecimento popular e conhecimento científico. Nós conversamos um pouquinho a respeito disso também na primeira aula. E essa talvez seja uma discussão que esteja na origem da formulação do letramento acadêmico existente no ambiente universitário, da identificação das discussões que se fazem no universo universitário como típicos do conhecimento científico e como conhecimento científico contraposto ao conhecimento popular. Elas colocam algumas questões interessantes para se pensar nesse sentido, inclusive para relativizar essa divisão radical que existe entre conhecimento popular e conhecimento científico. Questões interessantes para a gente pensar do ponto de vista sociológico, inclusive. Então, a Marina Marconi e a Eva Lakatos, nesse livro, cuja edição é de 2003, que eu usei aqui, elas chamam atenção para a existência de diferentes tipos de conhecimento, para além do científico, no qual, em primeira instância, se prende o letramento acadêmico, como eu acabei de dizer. As autoras chamam a atenção, faltou um M aqui de novo, peço desculpas, para a existência e o diálogo entre o conhecimento popular ou empírico, aquele que se passa de uma geração a outra, muitas vezes, e o conhecimento científico, afirmando que a principal diferença entre eles é a forma, o modo ou o método e os instrumentos do conhecer. Dizem respeito, às vezes, aos mesmos objetos, que são tratados de maneira diferente. Óbvio que essa diferença na forma, no modo e no método, assim como os instrumentos, faz toda a diferença no resultado final que se tem em relação àquele tema, àquele objeto em si. Mas muitas vezes o conhecimento científico aprofundado a respeito de um determinado objeto ou um determinado tema, melhor dizendo, ele nasce com a observação do conhecimento popular e não do conhecimento científico. Muitas vezes o conhecimento popular é o motor para o desenvolvimento do conhecimento científico. Ele que leva até a curiosidade científica, que não se prende nas mesmas respostas, no entanto, que são obtidas pelo conhecimento popular. Então, questões nesse sentido são interessantes para a gente pensar. E como muitas vezes, inclusive, o conhecimento popular, não vou dizer que ele é desprezado, mas ele é tido como dispensável por parte do discurso produzido em determinados círculos acadêmicos. Se desconsidera esse conhecimento popular, inclusive, como gerador de conhecimento científico, o que é super complicado. Então, a gente também pode chamar atenção para questões que nós conversamos
a respeito delas na primeira aula, de como muitas vezes a forma com que se produz determinados discursos, né, fazem com que as pessoas não tenham sua vida transformada, porque esse discurso é muito fechado. Então, alguém chamou atenção, por exemplo, o discurso produzido em campos específicos como o direito, né? É algo que toca a vida de todas as pessoas, correto? E muitas vezes o discurso produzido e reproduzido pelos operadores do direito impede com que pessoas possam compreender necessariamente o que eles dizem. E o que eles dizem diz respeito à vida dessas pessoas que não conseguem compreender. E o que é mais interessante é o seguinte, o direito ele não surge por ato espontâneo, né? Não brota do nada, né? As discussões realizadas pelo direito. As discussões realizadas pelo direito são fruto do quê? Da experiência social. Ou seja, aquilo que as pessoas comuns, muitas delas iletradas nesse sentido que a gente está discutindo aqui, vivenciam cotidianamente e isso gera as demandas que são discutidas pelo direito, boa parte delas. A experiência humana viva, né? De fato, cotidiana, etc. E, no entanto, essas pessoas têm dificuldade para ter acesso ao conhecimento que dizem respeito à sua própria vivência. Então, essa é uma questão interessante para a gente pensar. Então, elas dizem algo interessante nesse sentido, e que uma citação direta lá do capítulo específico que aqui menciono. Elas dizem o seguinte: saber que determinada planta necessita de uma quantidade X de água e que, se não a receber de forma natural, deve ser irrigada, pode ser um conhecimento verdadeiro e comprovável, mas nem por isso científico. Para que isso ocorra, é necessário ir além, conhecer a natureza dos vegetais, sua composição, seu ciclo de desenvolvimento e as particularidades que distinguem uma espécie da outra. Ou seja, a gente pode parar para pensar aqui que um conhecimento popular gera, né, o conhecimento científico, muitas vezes. Proporciona a indagação fundamental que leva a ciência, né, a se aprofundar nas razões de ser de um determinado fenômeno, no caso aqui da ciência da natureza. É um exemplo bem interessante que elas dão aqui para a gente pensar essas questões. Ressalta-se dois aspectos quanto aos tipos de conhecimento nesse sentido. Primeiro, que a ciência não é o único caminho de acesso ao conhecimento e à verdade, e aí a gente pode debater o que vem a ser verdade, um debate filosófico super interessante, mas a ciência não é o único caminho do conhecimento, é um dos caminhos do conhecimento, para o conhecimento, e talvez aquele que tente, de fato, buscar o conhecimento da maneira mais apurada possível, e B, o mesmo objeto ou fenômeno, uma planta, um mineral, uma comunidade, as relações entre chefes e subordinados, pode ser matéria de observação, tanto para o cientista como para a pessoa comum. Eles colocam aqui o homem comum. O que leva a um conhecimento científico e outro vulgar ou popular, que é uma forma de observação da vida cotidiana. Ou seja, os caminhos para o conhecimento eles são diversos. Cabe a nós entendê-los. Esse entendimento a respeito dos diferentes caminhos para o conhecimento também é algo que habita fortemente a formulação dos chamados letramentos acadêmicos. Haveria, portanto, né, entre o conhecimento popular e o científico, para além das diferenças que a gente pode entender como essenciais, algumas proximidades, especialmente quando eles são mediados, nesses dois tipos de conhecimento, por um bom senso, entre aspas. Bom senso no sentido de existir uma busca coerente, que pode ser racional, pela solução de problemas sem especulações. Isso significa objetividade. Então, quando uma pessoa quer melhorar o plantio, que foi o exemplo utilizado por elas e aqui comentado, busca-se racionalmente e objetivamente a resolução daquele determinado problema, correto? Mesmo que não se apure nas minúcias o tipo de planta, a quantidade de água, etc, etc. Vai se chegar a um determinado meio, a uma determinada medida, a um determinado, digamos assim, modo de fazer que propicie, né, a melhoria daquela atividade.
Mas, muitas vezes, a forma de transmissão ela não vai ser exata, a forma de compreensão talvez também não vai ser exata, outras questões vão ser levadas em consideração e que talvez não permitam, de fato, a melhor resolução do problema, ou resolução mais completa para aquele problema. Por isso que ela chama atenção aqui, dizendo que, no entanto, o bom senso da busca pela solução do problema, do conhecimento popular, que também podemos chamar de senso comum, encontra limitações, tanto em relação à sistematização de determinados enunciados da racionalidade, que são próprios da ciência, né, que sempre vai, teoricamente, e se espera que é assim, né, formular seus questionamentos pensando em todas as variáveis racionais possíveis, quanto em relação à objetividade em si, muitas vezes limitada pelas particularidades de uma determinada realidade cultural ou mesmo de uma moralidade. Ou seja, a maneira como as pessoas acreditam ser correto fazer ou viver. Né? Tudo isso interfere em determinados aspectos de todas as atividades, né? A busca por resposta para determinados problemas. Então, a ciência tenta se afastar disso. É um mito, no entanto, dizer que a ciência está afastada dessas questões todas, porque ela não está. As escolhas por um determinado tema, muitas vezes eles têm relações diretas, orgânicas, com aspectos que são da vida social do cientista. Eu escolhi, por exemplo, estudar escravidão e o fim da escravidão por uma questão que tem a ver com a minha vivência. Né? Assim como outras pessoas vão escolher outros temas, por conta de questões que são particulares delas. Né? Ou seja, tem alguma interferência, não tem um lugar de neutralidade absoluta na ciência. Né? Mas ela busca observar à luz da racionalidade essas questões todas, buscando analisar evidências, buscando diálogo com trabalhos anteriormente estabelecidos, né? Questões essas que muitas vezes são difíceis para o senso comum lidar. O senso comum ele vai lidar mais diretamente com as vontades, com os desejos do produtor daquele conhecimento, ou seja, das pessoas comuns. Então, esse é um problema sério. Né? E muitas vezes, algumas questões, e esse é um debate forte nos dias de hoje, que se espalham como se fossem conhecimento, não são conhecimento por conta disso. Né? Porque estão recheados apenas do desejo e não da análise objetiva e racional a respeito daquele tema, especificamente. Então, elas ainda mencionam, né, a possibilidade, né, de verificar algumas das que seriam características especiais ou principais do chamado conhecimento popular. Então, vamos dizer que, primeiro, o conhecimento popular ele é superficial, isto é, ele se conforma com a aparência, com aquilo que se pode comprovar simplesmente estando junto das coisas, das proximidades que nós temos em relação a elas, né, da familiaridade que existe supostamente entre nós e aquelas coisas às quais nós nos relacionamos, expressa-se por frases como porque eu vi, porque eu senti, porque disseram, porque todo mundo diz. A gente poderia aproximar de algumas coisas que acontecem na internet hoje. Né? Enfim, essa é a superficialidade. Esse senso comum, o conhecimento popular, também é sensitivo, ou seja, ele é referente a vivências, estados de ânimo e emoções da vida diária, das sensações, e não das reflexões a respeito da vida diária, muitas vezes, mas das sensações que ela provoca, muitas vezes são irrefletidas. É subjetivo, pois é o próprio sujeito que organiza suas experiências e conhecimentos, tanto os que adquire por vivência própria, quanto aqueles que ele ouviu dizer de alguém. Eu li no Zap, esse é um perigo. É sistemático, pois esta organização das experiências não visa uma sistematização das ideias, necessariamente, nem na forma de adquiri-las, nem na tentativa de validá-las. Essa é uma característica básica das ciências. E, por fim, ele seria crítico, pois, verdadeiros ou não, a pretensão de que esses conhecimentos sejam
não se manifesta sempre de uma forma crítica. Ou seja, há uma série de questões que são importantes que devem ser consideradas no conhecimento popular, porque ele é a base para tudo que a ciência discute, ou para quase tudo que a ciência discute. Ele é matéria básica para a nossa vida, né? No entanto, ele também oferece alguns perigos que estão listados aqui nessas características, né? Então, o fato de ser acrítico, por exemplo, é uma questão que a gente deve levar em consideração, dentre as outras características, obviamente. Os autores ainda fazem esse quadro. Deixa eu colocar aqui de uma maneira mais visível. Não, é aqui. Ok. Entre 4 tipos de conhecimento. Conhecimento popular e o científico, sobre os quais nós acabamos de falar, e o conhecimento filosófico e o conhecimento religioso. Cada qual com um conjunto de características. Então, no conhecimento popular, ele é valorativo, reflexivo, assistemático, verificável, falível e inexato. E é interessante porque a gente olha essas questões e fica pensando, por que ele tem essas características, né? Então, no caso aqui, ele é valorativo, porque ele leva em consideração os juízos de valor que são estabelecidos a partir de um determinado tema. Ele pode ser considerado reflexivo porque ele parte do pressuposto de que o objeto de sua atenção tem relação direta com a vida das pessoas no cotidiano, né? Ele é sistemático pelas razões que a gente já discutiu, né? Que não pressupõe uma sistematização necessária de dados. Ele é verificado pelo empirismo, né? Pelo erro e acerto. Ele é falível porque, de fato, determinadas questões não vão ser sempre respondidas de maneira positiva, né? Ele não é definitivo, ele não é absoluto final, e ele também é inexato, porque ele não parte do pressuposto de que vai se construir respostas completas para todas as indagações que se fazem a respeito de todo qualquer tema que é verificado ali. O conhecimento filosófico, que está logo abaixo do conhecimento popular, é valorativo, racional, sistemático, não verificável, infalível e exato. É valorativo porque seu ponto de partida consiste em hipóteses, em ideias, que serão submetidas à observação racional, né? As hipóteses filosóficas, elas se baseiam na experiência. E esse conhecimento emerge da experiência e não da experimentação. É diferente, por exemplo, daquilo que a gente pode observar no conhecimento popular, que vem da experimentação também, né? No caso ainda, ele é absolutamente racional em virtude de consistir num conjunto de enunciados que são logicamente correlacionados, como colocam as autoras. Ele é sistemático, pois suas hipóteses e enunciados visam uma representação coerente da realidade que vai ser estudada, né, que vai ser pensada, sobre a qual irá se refletir, uma tentativa de apreendê-la em relação à sua totalidade, e ele é infalível e exato. E pela razão que quer buscar a realidade capaz de abranger todas as outras realidades possíveis, né? Também a definição de um instrumento capaz para realizar isso, para aprender a realidade, para pensar a realidade, e a partir daí fixar determinadas possibilidades, né? Que são as hipóteses, que não são submetidas, no entanto, ao decisivo teste da observação, ou seja, da empiria. Ok? Já o conhecimento religioso, ele é valorativo,
lida necessariamente com questões que são do juízo de valor, portanto, que são as proposições da vida sagrada, né, das crenças. Tem relação com um objeto sobrenatural, por isso inspiracional. São verdades, né, inspiradas, tidas como infalíveis e indiscutíveis, por isso chamadas de exatas, porque elas não pressupõem prova, inclusive, pressupõe a necessidade única da existência de uma crença, de que elas sejam reais, que elas, de fato, condigam com aquilo que o pressuposto ali já indica, né? A existência de um Deus ou de deuses, que eles têm determinadas possibilidades de atuação. É um conhecimento tido como sistemático, porque ele fala das origens do mundo, do significado das coisas, por que o mundo é ordenado de uma determinada maneira, né? E suas religiões em si sempre tentam fazer a partir de seus sistemas míticos, por exemplo, estabelecendo de onde vieram as coisas, como elas são realizadas, etc. Né? As evidências não são, no entanto, verificáveis, porque dependem apenas da crença. Né? Elas são verdades que não precisam de comprovação, apenas de inspiração ou de revelação, aquelas pessoas que são escolhidas ali pela divindade, no caso. Né? São infalíveis e exatas porque atendem a um pressuposto que não necessita de experimentação nem de prova. O conhecimento científico, no entanto, ele é real, ele lida com o fato, ele lida com evidências, ele tem um contingente específico de evidências, ele necessariamente é sistemático, ele tem um método, o método faz sistemático, ele é verificável pelo método, pelo seu contingente, ele é falível porque uma determinada tese pode cair diante de outra, né? O fato de uma determinada descoberta estar sempre disponível para ser revista é aquilo que torna aquele conhecimento científico e é aproximadamente exato porque esse conhecimento ele pode ser substituído por outro em um determinado momento a partir da indicação de melhores evidências para se discutir um determinado objeto ou um determinado tema. Então, as autoras apresentam ainda essa definição do que é ciência, que foi dada pelo Trujillo Ferrari, e tem ela como uma das mais precisas. A ciência é todo um conjunto de atitudes e atividades racionais dirigidas ao sistemático conhecimento com objeto limitado, capaz de ser submetido à verificação. Não é falar sobre tudo, é falar sobre um determinado objeto especificamente indicado e ali verificado. Né? Muitas vezes, um aspecto específico desse mesmo objeto. Quanto mais maior é o seu tema, quanto mais vasto é seu objeto, né, mais problemas você vai ter para tentar definir. Quanto mais específico é o objeto ou tema, melhor você pode verificar todas as questões que o afetam. Né? Então, a ciência busca isso. Né? Sistematicamente, tentar analisar determinadas situações, temas, objetos, fenômenos, como aí determinado pelo Trujillo Ferrari. E as ciências, nesse caso, possuiriam como características básicas. Primeiro, um objeto à finalidade, né, que é a preocupação em distinguir uma característica comum ou leis gerais que regem determinados eventos, ou temas. Uma função ou aperfeiçoamento de algo, através do crescente acervo de conhecimento da relação dos seres humanos com o seu mundo, inclusive essa deveria ser uma das questões que nos moveriam no mundo do conhecimento, assim, e a escola para quê? Para que a gente tenha acesso a esse vasto acervo do conhecimento, a relação do homem com o mundo, dos seres humanos com o mundo, e o objeto, que pode ser subdividido em material, que é aquilo que se pretende estudar, analisar, interpretar ou verificar, de modo geral, e o objeto formal, que é o enfoque especial em face das diversas ciências que possuem o mesmo objeto material.
caminhos diferentes para analisar, muitas vezes, o mesmo objeto, a partir de pontos de vista diferentes de cada campo do conhecimento. Isso gera esse gráficozinho aí, né, que seria a divisão das ciências entre formais e factuais, segundo as autoras. As ciências formais estariam ligadas à lógica e à matemática, e as ciências tidas por factuais estariam divididas entre naturais e sociais. As ciências naturais seriam a física, a química, a biologia e outras do mesmo ramo, também chamadas de ciências da vida. E de outro lado estamos nós, as ciências sociais ou humanas, ou as humanidades. E destacam aí, mas a família maior, antropologia cultural, direito, economia, política, psicologia social, sociologia, dentre outras irmãs, né? Essas ciências. Isso tudo para que a gente possa acostumar com esse discurso que vai determinar o que é ou não é ciência, o que é ou não é conhecimento, ou o que é conhecimento popular e conhecimento científico. Como esse conhecimento científico, os próximos passos, nós discutiremos isso também, mais à frente na disciplina, como é que esse discurso das ciências é ordenado nas formas de apresentação discursivas aqui dentro do ambiente acadêmico, né? As referências para essa discussão de hoje foram essas duas, né? O livro da Lakatos e da Marconi, entre as páginas 75 e 82, é um capítulo específico, e da Mary Leah e do Brian Street, o artigo Modelo de Letramentos Acadêmicos, Teoria e Aplicações. Bom, chegamos ao fim aqui. Peço que vocês dêem uma olhadinha nesse material, no caso da Lakatos e do Marconi, nessas páginas específicas que estão indicadas aí, é apenas um capítulo, que é bem curtinho, e podem, como leitura complementar, dar uma olhada também nesse artigo da Leah e do Street, para que também completemos nosso ciclo de conversas a respeito do letramento acadêmico, né, as discussões a respeito dele. Enfim, peço por gentileza que vocês deem um feedback a respeito aqui dessa conversa de hoje, virtual, colocada aqui em vídeo. Levantem dúvidas a respeito disso que foi colocado aqui. Digam se de fato foi elucidativo ou não. Se não foi, por favor, digam. E façam o mesmo quando a gente tiver as nossas videoconferências. Ok? No mais, espero que vocês estejam bem, fiquem bem, cuidem de si e dos seus. E a gente se encontra em breve. Até logo. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau.